no livro do profeta Isaías. Fica logo depois de Gênesis e antes do Apocalipse. Ficou fácil de encontrar. Isaías capítulo 38. Inclusive eu ganhei muitas almas durante a pandemia com esse versículo. Isaías capítulo 38, você pode acompanhar aqui em nosso telão também. Quantos encontraram, confirme dizendo: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: me espera que eu também quero ir. Isaías capítulo 38, parágrafo 1. Naqueles dias Ezequias adoeceu, deu uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: o que foi que o Senhor disse, igreja? Retornem aos vossos assentos e redobre a vossa atenção, por gentileza. Eu devo prefaciar esta prédica fazendo as seguintes observações textuais, hermenêuticas e exegéticas. O rei Ezequias, ele foi um memorável monarca nas crônicas dos reis da casa de Judá. O reino de Israel já havia se dividido em reino do norte e reino do sul. O rei Ezequias foi um memorável legislador nas crônicas dos reis da casa de Judá. O reino do sul, tendo como capital Jerusalém. Ezequias, ele fizera grandes obras nas páginas veterotestamentárias, aquedutos que ultrapassaram séculos, como o tanque de Siloé, que aparece no cenário de um milagre de Jesus após curar um determinado cego. Ele também promoveu uma Páscoa memorável no Antigo Testamento. Aquela serpente erguida por Moisés no deserto e posteriormente adorada, Ezequias também aniquilou-a e aboliu a idolatria. O rei Ezequias, em tempos de crise, conseguiu consolidar o seu reino em todas as áreas. Mas agora, pastor Enoque, ele está doente, está enfermo, e o diagnóstico daquela doença foi: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Segundo os estudiosos da Bíblia, a doença do rei Ezequias possivelmente seria um câncer em estado terminal. E nós sabemos que a úlcera, por ser uma doença somática, ela se estabiliza em um determinado ponto físico do corpo, e ela vai entrando num processo de inflamação, purgação, e se ela porventura estourar, ela vai trazer todos os incômodos possíveis para o doente. O rei não pode mais se levantar, e o diagnóstico da sua doença foi: põe em ordem a tua, porque morrerás e não viverás. Nenhum rei recebeu uma visita dentro da alcova real. O quarto real era o lugar mais íntimo da família. Era uma medida protetiva no caso de um eventual ataque de uma nação estrangeira inimiga
príncipe e para a princesa. Em algumas ocasiões, os eunucos, que geralmente eram castrados, mas o rei não pode mais se levantar, e o único lugar que sobrou para ele receber o profeta foi no lugar mais íntimo da sua família. Quando o profeta chegou lá, a mensagem de Deus para o monarca foi esta: põe em ordem a tua. Um rei que vai morrer precisa se preocupar, pastor Enoque, com sucessão. Um rei que morrerá precisa se preocupar com o sucessor. Quem vai carregar o meu cetro? Quem se assentará no meu trono? Quem governará o meu reino? Quem portará a minha coroa? Um rei que vai morrer precisa se preocupar com o sucessor, mas Deus estava pouco interessado com quem o sucederia. Deus não queria saber, jovens, quem se assentaria no trono. Deus não queria saber quem portaria o cetro. Deus não queria saber quem carregaria a coroa. Deus não queria saber quem governaria o reinado. A preocupação de Deus com o monarca foi esta: põe em ordem a tua. Família é um dos conceitos que alcançam a eternidade. Tome cuidado para você não confundir família com casamento, porque embora sejam duas coisas associadas, elas são distintas. Ter um casamento não é ter uma família. Ter uma família não é ter um casamento. Eu estou falando de família. Família é um conceito que alcança a eternidade. Os laços inter ou intrafamiliar permanecem tanto no céu quanto no inferno. Os laços interfamiliar permanecem no céu entre o Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos e os salvos, da mesma forma que ele permanecerá no inferno entre o diabo, o anticristo, o falso profeta, os anjos condenados e os ímpios perdidos, porque família é um conceito que alcança a eternidade. Quem que eu prove na Bíblia? Adão pecou e foi obrigado a deixar o jardim. As bênçãos do jardim, ele foi obrigado a deixá-las, mas uma bênção Adão precisou levar: a sua família. Quer outra prova? Deus vai inundar a terra e manda Noé construir uma arca. A terra foi inundada, mas uma coisa foi preservada: Noé e a sua família. Diz a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 23, que um rico morreu, foi levado ao Hades, e lá no Hades, em tormentos, porque existem 5 tipos de tormentos no Hades, ele olha para o outro lado e vê o pai Abraão e o ex-mendigo chamado Lázaro, e ele roga, ele clama, ele suplica: pai Abraão, eu te peço, mandes avisar aos teus irmãos, eu tenho 5 e não quero que eles venham para este lugar. Ele estava sofrendo e a sua família estava com ele. Ele estava em tormentos e a sua família estava com ele, na consciência e no sentimento, porque família é um conceito que alcança a eternidade. Veja, a história da arca de Noé não significa você e a tua casa indo para o céu. Pastor Ramiro, se a arca de Noé não significa eu e a minha família
para o céu. Então, o que a Arca de Noé nos ensina? A Arca de Noé nos ensina, obreiros, que ninguém vai para o céu mal resolvido com a sua família. Ninguém vai para o céu intrigado com o pai que abandonou, com a mãe que o rejeitou, com o irmão que conflitou contigo. Família é um conceito que alcança a eternidade. Diga para quem está ao seu lado, então: existem 3 coisas no céu que podem abençoar a tua casa, a tua família e a tua vida na terra. Nós nunca, pastor Enoque, passaríamos por uma pandemia se estas 3 coisas que existem no céu não fossem perdidas aqui na terra. A primeira coisa que existe no céu é a lei. Repitam comigo: a lei, a ordem e o limite. Diga mais forte: a lei, a ordem e o limite. No céu tem lei, no céu tem ordem e no céu tem limite. Ninguém bagunça no céu, ninguém faz anarquia no céu, ninguém arrasta o trono de Deus para a direita ou para a esquerda, porque no céu tem lei. No dia em que um anjo tentou bagunçar no céu, ele foi expulso, exonerado e sentenciado para o inferno. Os anjos que tentaram bagunçar no céu foram exonerados, expulsos, alguns estão presos, mas todos foram sentenciados para o inferno, porque ninguém bagunça no céu. No céu tem lei, tem ordem e tem limite. O salmista disse: a tua lei permanece no céu. Então diga para quem está ao seu lado: Satanás, o teu inimigo, diga, o teu inimigo é um fora da lei, é um desordeiro e vive tentando ultrapassar os limites. Satanás, pastor Enoque, é um fora da lei, um desordeiro e vive tentando ultrapassar os limites. E é isso que o diabo quer para o ser humano, porque o diabo já percebeu que um ser humano sem lei, sem ordem, sem limite, ele será levado à destruição. E tudo começa com uma pessoa. Veja a pandemia, começou com uma pessoa infectada em Wuhan, na China, atravessou o continente e chegou próximo a você aqui em Ananindeua. Tudo começa com uma pessoa. Então, se você tirar a lei, a ordem, o limite do ser humano, você bagunça a família deste ser humano. Bagunçou com a família, você atinge a igreja, porque a igreja é feita de família. Quando a igreja é atingida, a bagunça alcança a sociedade, porque a igreja influencia dentro da sociedade. Quando há uma bagunça na sociedade, a educação é atingida. Quando a educação é bagunçada, a cultura é atingida. Quando a cultura é atingida, a política é bagunçada. Quando a política é bagunçada, a economia é atingida. Quando a economia é bagunçada, os bancos, as empresas financeiras começam a desmoronar. Com a economia sendo bagunçada, o país é atingido. Quando o país é atingido, o continente é bagunçado. Quando o continente é bagunçado, o mundo entra em desequilíbrio. Então, se você tirar a lei, a ordem, o limite, haverá uma anarquia, uma bagunça, uma desordem, e é tudo que o diabo quer. Veja o movimento esquerdista, aonde a esquerda chega, não tem lei, não tem ordem e não tem limite. A esquerda bagunçou com a América Central, bagunçou com a América do Norte, veio para a América do Sul. A esquerda bagunçou com a Guiana Francesa, bagunçou com a Argentina, bagunçou com o Uruguai, bagunçou
Trump bagunçou também. Aqui no nosso Senado existem em Brasília 750 projetos que são contra Deus, contra a Bíblia, contra a família e contra a igreja. Querem saber? Legalização do aborto, legalização das drogas, legalização da pedofilia. Estão tentando casar pai com filha, filha com pai. A Xuxa já disse que a Bíblia é homofóbica, preconceituosa e precisa ser reescrita. A Xuxa não conseguiu reescrever nem a vida dela, agora quer reescrever a Bíblia. A Bíblia não precisa de mudança. Quem precisa de mudança é o miserável pecador que quer viver uma vida sem lei, sem ordem e sem limite. Oh meu Deus, mas graças a Deus que ainda tem um povo no Brasil que ainda preserva a lei. Levante a Bíblia comigo, levanta. Levante a Bíblia comigo, levanta. Bem-aventurado é o varão, bem-aventurado é a varoa, bem-aventurado é o adolescente, bem-aventurado é o jovem, bem-aventurado é o obreiro, bem-aventurado é a irmã, bem-aventurado é o irmão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer, mas antes tem o seu prazer. Aonde? Na lei, na lei, na lei, na lei. Quer bênção para a tua vida? Tem o teu prazer na lei. Quer prosperar na vida? Tem o teu prazer na lei. Quer ver Deus abençoando a tua família? Não te aparta dessa lei. Quer prosperidade? Viva de acordo com essa lei. Levante as suas mãos essa noite, essa manhã. A lei, a ordem e o limite. O que é a lei, pastor Ramiro? A lei é a exigência de Deus para mim e para você na terra. Se nós não tivéssemos lei, nós viveríamos em extrema transgressão. Existem dentro de você 365 desejos, 248 desejos são permitidos, 365 desejos são proibidos. Então Deus trouxe a sua lei para que você não vivesse em extrema transgressão. O que é a ordem? A ordem é o caminho certo de se fazer o certo. Aonde não tem ordem, a desordem impera. Aonde não tem ordem, a anarquia impera. Aonde não tem ordem, a bagunça impera. Se você tirar a ordem do trânsito, haverá motorista embriagado atropelando pessoas. Se você tirar a ordem da saúde, os corredores hospitalares vão se encher de pessoas doentes. Se você tirar a ordem da área da segurança, criminosos andarão de uma forma impune. A ordem, ela preserva a nossa vida. A ordem, ela protege a nossa vida. A ordem, ela mantém a nossa vida. Diga para quem está ao seu lado: a tua vida só acontece a partir da ordem. Diga mais forte: a vida só acontece a partir da ordem. Olhe para mim, o corpo do homem recebe uma ordem de um hormônio chamado testosterona. O corpo da mulher recebe uma ordem de um hormônio chamado progesterona, que vai causar eclodir o libido, que vai dar uma ordem para a liberação do sêmen. O sêmen, quando é liberado, já tem uma ordem: fecundar o óvulo. O óvulo, todo mês na trompa de Fallápio, com apenas 1 milímetro, ele cresce à espera de ser fecundado. Essa é a ordem. Se não fecundou, acontece a TPM, que é o tempo de perturbar o marido. Mas se houve a fecundação, é porque houve a ordem. A célula entrou e ela vai se dividir em 6, 12, 24 ou 36
36, 48, 64, e a ordem vai formar a blástula. A blástula interna é o embrião, a blástula externa é a placenta, por onde a criança recebe medicamento, oxigênio, sentimento e alimento. Se nós estamos falando de um parto normal, a ordem é: com 9 meses, o colo do útero desce, alcançando os 10 centímetros, e vai fazer a abertura pélvica para a saída da criança. Agora você quer ver Deus colocando lei? O homem, ele traz 23 cromossomos, a mulher 23 cromossomos, 23 mais 23, 46 cromossomos. Agora olha a lei, pastor Enoque. Sabe qual é o cromossomos que vai determinar o sexo da criança? Não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, é o 23º. No 23º, Deus coloca uma lei: vai ser macho. No 23º, Deus coloca uma lei: vai ser fêmea. Então, quem decide se vai ser menino ou menina não é o avô, não é a avó, não é o pai, não é a mãe, muito menos o governo com ideologia de gênero. Aqui não tem ideologia de gênero, aqui tem ideologia de Gênesis. É macho e fêmea, é homem ou mulher. Isso é lei de Deus e ninguém pode transgredir essa lei. Diga para quem está ao seu lado: você quer ver Deus colocando limite? Fala. Você quer ver Deus colocando limite? Deus criou Adão e Eva. Deus não criou Adão e Ivo. Deus criou Adão e Eva. Deus olhou para Adão e Eva e disse: crescei, multiplicai, frutificai, enchei a terra. E como é que nós vamos frutificar? Adão, eu vou te dar uma semente. A palavra sêmen significa semente. Eva, eu vou te dar terra. A palavra útero significa humus, terra. Toda semente, quando cai na terra, ela germina e frutifica. Se você pegar 100 homens, levar para uma ilha e voltar 100 anos depois, só vai encontrar ossadas, caveiras e esqueletos. Se você pegar 100 mulheres e levar para uma ilha e voltar 100 anos depois, só vai encontrar ossadas, caveiras e esqueletos. Sabe por quê? Terra com terra não gera, semente com semente não gera. Mas se você pegar um homem que tem semente e uma mulher que tem terra, vai multiplicar, vai frutificar, vai encher a terra. Levante as suas mãos esta manhã, porque você só chegou aqui porque a semente multiplicou na terra. Levanta as suas mãos. A lei, a ordem e o limite são os princípios de Deus que abençoam a tua vida. Se tirar isso aqui da tua empresa, ela desmorona. Tira a lei, a ordem e o limite da tua casa, teu filho vai tacar fogo na tua casa com você dentro dela. Tira a lei, a ordem e o limite do teu casamento, não vai ter respeito, não vai ter confiança. A lei, a ordem e o limite são princípios que abençoam as nossas vidas. E nós estamos vendo uma geração, pastor, que não quer lei, não quer ordem, muito menos limite. Eu trabalho no sistema penal com um psicólogo para menores infratores. Você chega ali no americano, a maioria dos que estão privados de liberdade são filhos de crentes. A maioria. Chega lá, como é teu nome? Pedro. E o teu? Tiago. E o teu? João. Pedro, Tiago e João, ao invés do barquinho, estão no presídio. Como é teu nome? Pedro. E o teu? Tiago. E o teu? João. Eu falei, só falta Jesus. Não, Jesus está na outra cela, preso por tráfico de drogas.
jovens. Pedro, teu pai é o quê? Pastor. Tiago, tua mãe é o quê? Dirige o departamento de irmãs. João, teu pai é o quê? Presbítero. Sabe o que foi que aconteceu? Na criação deles, eles foram criados sem lei, sem ordem e sem limite. Porque nasce um filho de um crente, aí a gente coloca o nome da Bíblia: Daniel, Ezequiel, Amós, Zacarias, Nabucodonosor. Aí você coloca o nome da Bíblia, mas se esquece de ensinar os princípios da Bíblia. Por isso que tem professor sendo agredido, porque tem pai e mãe que querem que a escola faça aquilo que a família tem que fazer, porque no colégio o meu filho aprende A, B, C, D, mas é dentro de casa, na minha família, que o meu filho vai aprender a obedecer. Mas nós estamos vivendo hoje, pastor, pais e mães que não tem mais lei, não tem mais ordem e muito menos limite para os seus filhos. Essa geração aqui, ó, eu tenho só 40 anos, mas ainda peguei essa criação antiga. Essa geração aqui, só do pai olhar, só da mãe olhar, já respeitava. Estou pregando bobagem? Essa geração aqui não ousava nem interromper a conversa e passar na frente. A geração de hoje, o pai fala uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Pedia a bênção até dos mais velhos na rua. A geração de hoje não quer pedir bênção nem para pai nem para mãe quando sai de casa. Deus criou Adão sem pecado, sim ou não? Sim ou não? Mas mesmo Adão sem pecado, Deus já trouxe o princípio educacional lá do Éden. Adão, de todos os frutos das árvores você poderás comer, mas você está vendo aquele fruto daquela árvore? Adão, você não pode comer, não. O princípio educacional de Deus para nós é não. E nós estamos vivendo uma geração, irmãos, que não sabe mais ouvir não. Se o pastor falar não, contraria, aborrece, porque é uma geração que não sabe mais ter ordem, lei e limite. Fiquem de pé, por favor. Diga para quem está ao seu lado: mas se Deus está mandando colocar a casa em ordem, é porque a casa ainda tem jeito, ainda tem jeito, ainda tem jeito. Para esse teu casamento em crise, para essa tua família em conflito, para essa tua casa aonde o diabo quer desmoroná-la, esta manhã Deus está mandando eu te dizer: tem jeito, tem jeito, tem jeito. E quem é que vai dar jeito? É você, porque Deus não vai descer do céu para arrumar a tua bagunça. Você fez ela, você vai organizá-la. Mas Deus vai te dar graça, vai te dar sabedoria, vai te dar conhecimento, vai te dar ânimo, vai te dar orientação, vai te dar direção. Levanta suas mãos essa manhã, levanta. A casa é tua e não do pastor Enoque. A casa é tua e é você que sabe aonde tem que lavar as roupas sujas. É você que sabe aonde precisa
deixa orar por sua casa? Você deixa orar por sua casa? Saia do seu lugar, vem aqui na frente. Vem representar a tua casa. Vem representar a tua casa, a tua família.